Olha a câmara. E vem ela. Aí está. Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Filtro, agora neste horário notível, não é? Já são 11 horas, portanto já é hora de algumas pessoas estarem na caminha, ainda bem porque hoje vamos falar de humor e existem vários tipos de humor, alguns deles até bem picantezinhos, Pouco não é? recomendável para os menores de 18 anos. Bem, mas a Este verdade... programa vai ser de rir, vai ser de grande galhofa e vamos também... Vai ser um programa gostei também muito de grande galhofa. Um programa de grande sofrimento, porque vamos desmistificar a ideia de que é fácil escrever piadas. Escrever piadas é como bater com a cabeça durante horas e horas na aresta de uma parede. Por isso é que tens a cabeça assim um bocado torta, não é? Por isso é que eu tenho. Pois, já estou a perceber. este Pois é, problema mas hoje, muito o tema é este mesmo, limites do humor. O que é que são os limites do humor? É isso que vamos tentar desmistificar Isso é aqui. que usar, não é? E por isso temos uma série de convidados, uns que são muito divertidos, outros que nem por isso, outros que estão no meio termo. Eu considero que estou no limite do meu humor. É verdade, aqui o confesso. Mas pronto, é um humor engraçado. Isto é tudo, Mas é isso é tudo para tão lá complicado. isto é já nos bastidores, essa parte. Pois é, esta parte não é posso para dizer aqui. aqui à frente. Mas, por exemplo, vocês Estás sabiam com que... um bom aspecto. Estou com um bom Estás aspecto. com um ar fresquinho e bem disposto. Vocês sabiam que o homem é o único animal que ri? E as hienas? Sabiam? É as coisas que eu sei. As hienas não riem. Não, isso é... As hienas imitam um som parecido É. com... Como é que elas fazem? Não, Mas não Durante vamos muito pôr tempo aqui e imitar as durante a minha hienas. juventude eu ia para o Jardim Zoológico e de facto Imitar eram as os hienas. únicos seres que se riam do meu trabalho. Foi assim que eu comecei. A contar Bem, mas a verdade é anedotas que às E era hienas. muito galvanizante. A verdade é que uma boa gargalhada pode fazer com que, por exemplo, evitemos algumas doenças, não sei se sabiam, além de Diz que por faz exemplo, bem ao as senhoras, faz bem ao fígado, as senhoras ficam muito preocupadas porque as gargalhadas e o riso provocam aquelas rugazinhas de expressão, mas eu acho que dão sempre um ar de depois vivência saudável há à o pessoa. problema das pessoas que fizeram operações plásticas e que para se rir têm que levantar uma das pernas, porque senão temos uma catástrofe. Lili, Bem, nós hoje isto não vamos- é para si. Eu Vamos não falei em ter nomes. Eu não falei em nomes. Mas olha, vou falar de nomes e vou apresentar os nossos convidados desde já. Temos o António Feio, ator, temos José Miguel Ribeiro, que é realizador de um filme que se chama A Suspeita, que tem algumas características sui generis, se assim lhe podemos chamar, mas daqui a pouco já vamos explicar porquê. O José Manuel Fernandes, representante da Associação ILGA Portugal. Temos ainda João Quadros, que é argumentista de séries humorísticas e não só. E ainda o engenheiro Lopes da Silva, antigo presidente da Associação dos Telespectadores. A Cesarina está ali a fazer as nossas caricaturas, portanto já vamos ver o que é que vai sair dali. Neste não momento é? está a fazer a minha. Está a fazer a tua? Aí está o nariz. Eu já daqui Por isso é vejo que ela o está nariz. assim longe do papel, porque o nariz fica longe. Salta muito à realmente. vista. Convém lembrar que podem participar escrevendo para semfiltro@rtp.pt, PD? Que é podem isso? ir É ao novo? chat, podem ir ao chat do Sem Filtro na PTNet, em Cardinal Sem Filtro. Está lá uma amálgama de grandes cérebros da internet em grande discussão e a debater este programa. E é divertido, vão lá, vale a pena. Eu não vou porque não tenho tempo, porque estou aqui. E o que é que eu posso Mas tens, dizer podes lá ir um mais? bocadinho, se quiseres. Olha, digo, E posso dizer que podem assistir ao programa em direto na internet em www.rtp.pt. ok. É bonito. E olha, já há uns anos atrás, há poucos, bem, há 2 ou 3 anos, o Mark Twain dizia que o humor é o 2 ou lado 3 mais agradável da verdade. E talvez seja por isso que nós gozamos quando alguém cai ao nosso lado ou assim situações mais nós somos muito desagradáveis. Nós somos realmente maus e gozamos com essas pessoas. Mas o humor serve também para criticar ditaduras, aspectos negativos da sociedade. E nós temos já uma peça para vos apresentar que se chama Humor como Resistência. Diz Chekhov que a tragédia e a comédia são 2 janelas abertas para a mesma paisagem. É apenas a distância do olhar que determina lágrimas ou riso. Mais que terapêutico, o humor pode ser uma arma, e a história mostra que rir já ajudou a vencer algumas guerras. A brincar e refugiando-se muitas vezes numa falsa inocência, critica-se o poder e outras ordens estabelecidas. Em Portugal, a sátira evoluiu ao longo dos séculos, das medievais cantigas de escárnio e maldizer às encenações de Gil Vicente. Se botassem lá lhes dava um bacalhau, um pão de ló, uma salsicha. A Inquisição travou o processo, depois retomado no século XIX, com o advento da imprensa, que se torna no principal suporte da caricatura. O exagero das linhas define os contornos do país. Rafael Bordal Pinheiro desenha a cara de um povo e faz história como cronista social e político. À crítica gráfica acrescenta-se progressivamente o valor da palavra. Da monarquia à república, a piada diz, como hoje, dos costumes, das artes, dos regimes, alterando sempre os seus próprios limites.
via o que estava mal. O Estado Novo foi uma mudança de humor que calou muitas vozes, mas a caricatura adaptou-se a outros suportes. A revista ou modelos radiofónicos como os Parodiantes de Lisboa assumem também esta função. Os desenhos não esquecem as novas correntes, como o absurdo intervencionista de Abel Manta. Satíricos ou irónicos, os cartoons da democracia vivem de uma atualidade não menos empenhada. Teatro, música, cinema, televisão ou livros reinventam-se formatos como se a vida fosse um jogo. Ora, o tal tipo que mandava. Mas quando rir é resistir, o humor é mesmo uma coisa muito séria. De cada vez que sorria a plateia, lá se lhe viam os dentes de vampiro. De forma que, para comprar o que eu já miro, em vez do insulto, do boicote ou da ameaça. E hoje por aqui no Sem Filtro temos duas bandas, aliás só podiam mesmo ser estas duas bandas que podiam vir ao tema os limites do humor, vão estar por cá os Irmãos Catita. Os Irmãos Catita, E que os- mudaram toda a minha maneira de ver Campo de Ourique e fizeram um dos melhores hinos a um sítio jamais escritos, que é precisamente o Campo de Ourique. Eu quando vou a Campo de Ourique tenho a música deles na Quem é que cabeça, são, é uma quem é que banda são os outros sonora. rapazes? Também ninguém tem Os ouvido outros falar deles rapazes nos últimos tempos. são os Cebola Mole, que eu penso que são um grande fenómeno da música, não apenas portuguesa, mas internacional. Já galgaram fronteiras? Já estão constantemente a galgar tudo o que seja, não apenas fronteiras, mas tudo aquilo por onde passam. E vamos vê-los aqui a fazer uma grande exibição e a cantar um dos seus grandes hits, Que é o Jolly. Jolie. Traz o... És o cão da malta. Traz o cão da malta. Nós cantaremos todos e acenderemos os isqueiros. E antes de, Deitando fogo a este antes de estúdio. passarmos então à conversa com os nossos convidados, é só relembrar o número de telefone para quem quiser vir assistir ao Sem Filtro, que é o 214427950. É só dar uma pitadela e é aparecer depois. E pronto, e quem aparece agora sou eu para começar a entrevistar alguns convidados. Eu vou já ali ver o que é que a Cesarina está a fazer, até porque esta primeira peça falava também sobre caricaturistas e sobre a caricatura. Isto é o Marco, já posso mostrar, já está terminado. Já, de alguma forma, já está. Cá está ele. Aí está. Portanto, o belo do nariz do Nuno Marco. E o cabelo não é? no ar atrás também, um pormenor. Espera aí, falta-me o Não microfone. dispiciando, o pormenor Tá não ali ao lado. dispiciando. Gosto muito Obrigada. desta palavra. Bem, então, Cesarina, tu estavas aqui muito concentrada, se calhar nem sequer estiveste atenta à nossa peça. Queria perguntar o que é que, mais ou menos, não é? Com o olho no papel e com a vida ali no outro lado. Queria perguntar como é que esta história da caricatura começou. A partida é uma pessoa que desenha bem, porque é a caricatura, porque não uma coisa mais... Mais estável, mais- ou mais segura, ou enfim, Talvez, sim. outro caminho, não é? Tem que utilizar o microfone. Pronto, deixamos nós estar estáveis e a seguros. caricatura foi realmente, bem, entre aspas, um acidente de percurso. Porque, obviamente, não era um projeto já antecipado, isto tudo aconteceu com alguma naturalidade. E fico contente, neste caso aplica-se o ditado mais vale tarde que nunca. Mas é uma pessoa divertida? Eu considero-me, sim, essencialmente comunicativa e isso é chave, é importantíssimo nesta área. É preciso ter algum à vontade. Eu gosto muito do Até que porque há faço. pessoas que se calhar se podem sentir eventualmente até gozadas, não é? Ou Eu- todas ou ninguém leva a mal. Vamos lá ver, jogamos com sensibilidades e neste caso eu tento de alguma forma promover ou tentar, o humor no fundo descontrai por si só e é importante perceber a sensibilidade de quem desenhamos. E de alguma forma as coisas depois acontecem e eu acredito que as pessoas vão aderir, porque eu normalmente não sou muito perceptiva, nem sou das pessoas que distorce mais, mas tento realmente encontrar o lado E depois humorístico. quando há aquelas pessoas Não. que são tão bonitas, tão perfeitinhas, tão É um maravilhosas, horror, eu fujo desse. que não têm nada onde se pronto Esses pegar. alvos não são apetecíveis, eu fujo. Portanto, sendo fujo, que ela acabou de fujo. fazer a minha caricatura perfeitamente, penso que estou fora desse Não é um grupo, elogio, definitivamente. pronto, mas nós temos o lado bonito. Não fugiu de ti, Mas a Nuno. vantagem é que sou caricaturado, é? O mesmo não Você se é pode dizer da possível, Cláudia aliás Schiffer. foi o primeiro candidato da noite. Mas como disse, foi um acidente de percurso. Isto aconteceu, não foi premeditado. De repente dou comigo a promover a boa disposição e é um privilégio ter esta oportunidade e, no fundo, ter depois a possibilidade de contactar com tanta gente. Mas é uma profissão onde a nível monetário se ganha muito pouco, infelizmente ainda, não é? É assim, é uma a questão coisa- não é o Não ganhar acho? pouco. Ele já está ali a olhar para mim. A minha opinião é que é irregular, porque até é muito bem reconhecida quando nós mostramos trabalho e conseguimos pôr em andamento esta engrenagem que é os contactos e este ciclo que depois acontece. Porque isto é um mundo, é muita gente e envolve, enfim, quando o trabalho é bom, eu acho que o caminho está traçado. Zarina, Consegue-se viver disso em Portugal? Ou se uma pessoa disser eu quero ser aliciante caricaturista quando porque for grande? Eu entendo. dizer isto a um pai, eu quero ser caricaturista, é o meu futuro. Ui, isso é melindroso, é pertinente a pergunta. Dizem Um filho respondem seu, logo, se lhe mas porquê, dissesse isso.
Eu ficava Respondem logo, mas porquê é que não vais para direito ou para médico? Para não é? médico, exato. Eu explico, é assim, eu no fundo tracei uma linha, eu fui para a arquitetura. Eu exerci 6 anos e depois pensei, eu estou contrariada, o que é que se passa comigo? Isto é metódico, o mercado também era muito restrito. Eu estou aqui porque o mercado não traz muita competitividade. A caricatura de rua ou a caricatura ao vivo e até mesmo a ilustração não tem, por surpreendente que possa ser, uma competência ou uma rivalidade grande no nosso país. Deixa-me só fazer uma pergunta, já que está aqui ao lado do Manuel João. Como é que é, por exemplo, caricaturar figuras como eles e a sua banda, que já por si já são tão divertidos e pronto, à partida já são quase caricaturas. Pronto. Os próprios Caricaturas são, vivas. meu caminho é muito gratificante, porque assim... Mas já é difícil, porque eles já têm este ar tão é diferente. Difícil. Normalmente nós já assimilamos os traços, já temos a noção, a personalidade já a conhecemos. É gratificante e sinceramente eu espero que isto seja qualquer coisa para ter continuidade, porque dá uma descontração enorme. Eu consigo afastar o stress desta forma e como disse, incutir a boa disposição. Com as caras dos no bom outros. sentido. No bom sentido. Eu tento primeiro palpar terreno, vamos não conflituar com sensibilidades, porque jogamos sempre com sensibilidades. Aliás, com o humor joga sempre com Mas sensibilidades deixa e esta nota, suscetibilidades. é muito bonito, é um trabalho lindíssimo. Bonito é também o meu colega Gaspar Borges, que está ali Quero no falar canto, com o muito engenheiro. interessante e que Quero quer falar falar com o com engenheiro alguém. Lopes Silva. Serina, posso ter o microfone? Senhor engenheiro, o senhor é conhecido por ter algumas posições. Aliás, antes de irmos a essas posições mais conservadoras, há bocadinho que estava-me a dizer que gostaria de definir um pouco o humor. E então, vamos lá falar dessa definição. Agradeço que me permita essa. Pedi-lhe só que aproximasse o introdução, microfone. porque realmente o humor é uma coisa demasiado séria para exigir uma explicação. Ora bem, É sério, mas que provoca muitas gargalhadas. pois. Ora bem, o humor é uma expressão da criatividade humana. A criatividade humana é uma das mais maravilhosas qualidades que o ser humano tem. E está ao mesmo nível, aproximar o está microfone, ao mesmo nível da criação científica e da criação artística. Não é possível agora desenvolver isso, Sim. mas de facto o humor é próprio dos seres humanos, dos seres intelectuais, dos seres inteligentes. Não é? Felizmente. No humor há sempre. Aliás, porque traz à flor da pele algumas características, como a ironia e o Exatamente. cinismo. Há muitas formas de humor, muitas. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte: no humor há sempre 2 planos de narração. Há uma narração que se desenvolve no campo da afetividade, que desperta afetos. E depois há uma outra narração que é ao nível racional, da lógica. E estas 2 narrações são, de certa maneira, incompatíveis. É uma dissociação, como diz o Kessler. Mas é por isso que Ora, resulta, não? o humor, quando é que surge? Surge quando realmente o processo racional intervém no processo emotivo. E, portanto, há uma descarga da emotividade e isso é que é o riso. Mas é precisamente por se brincar com a lógica e por se desconstruir a lógica. Exatamente. que A resulta. interferência da lógica com a emotividade é que dá a descarga. Portanto, o riso é uma descarga de afetos. de Senhor afetividade. engenheiro, e falando nos limites do humor, os casos como há uns anos atrás, com o caso da entrevista histórica do Hermano José à Rainha Santa e a última ceia em que se brincaram com alguns valores históricos e valores religiosos, na altura, o que é que o senhor achou de tudo isso? Eu prefiro contar uma história que se passou comigo numa excursão. Estávamos a fazer uma excursão. Aproximou-se a noite, estávamos muito cansados, o hotel nunca mais aparecia e a guia disse assim: vamos contar umas anedotas. E eu disse: vamos contar, todos concordámos e começámos a contar anedotas. Eu contei algumas, outras pessoas contaram outras e aquilo estava muito agradável. Até que há uma pessoa que dizia: eu também conto uma anedota. Eu fui contar uma anedota. E quando contou a anedota, houve um choque, porque a anedota era inaceitável, quer dizer, era sórdida mesmo, não era? Extremamente sórdida. E acabou a sessão aí. E Não houve mais anedotas. E mais tarde a guia disse-me: eu nunca mais volto a propor sessões de anedotas sem saber muito bem. Ora bem, essa pessoa que contou a anedota era um bom homem, simpático, eu nunca tinha dado especialmente Mas por ele. diga-me uma coisa, Mas, de facto, o que é inaceitável para si a nível de humor? Porque, se calhar também, o que é inaceitável a nível de humor? Porque também pode ter a ver com as gerações, Não, se calhar. é muito difícil, com a é sua muito idade. difícil.
É muito difícil É mais difícil definir de aceitar o que coisas é nós hoje em dia- aceitável ou não é aceitável. Eu, antes de vir para aqui, estive com a família, porque eu admiti a hipótese de ter de contar uma anedota. E comecei a escolher entre 20 anedotas, só uma podia que ser achou contada piada. aqui. Porquê? Porque os destinatários podiam ficar chocados. Não é? E acha que hoje em dia se pensa muito nisso? Se pensa no Eu acho que as destinatário? pessoas não pensam nada nisto. Pá. Isso é que é terrível. Quer dizer, portanto, na minha associação, como a Associação de Espectadores, nós preocupamos muito com a defesa dos direitos dos telespectadores. E realmente, a reserva que fazemos em relação ao humor na televisão, é positivo, eu gosto imenso de ver programas de humor na televisão, mas é que podem ferir os valores das pessoas. Ok. Gaspar, vamos E ouvir, isso é vamos ouvir coisa agora que uma não se outra pode posição. aceitar. Quer Vamos, dizer, a televisão não pode funcionar contra as pessoas. Tá bom. Tem de respeitar os seus valores. vamos agora então ouvir a posição aqui deste lado. Temos aqui 3 pessoas bem mais novinhas. O João, por exemplo, é uma das pessoas que é argumentista de certas séries e de certos sketches de humor. Concordaste com o que foi dito pelo engenheiro? Tens aí o microfone ao lado. Quais são os limites do humor? Basicamente é isso, hoje em dia. Existem? Eu acho que não existem. Para mim não existem. Eu acho que o limite do humor é o bom gosto. Mas- entendido, O isto bom também gosto convém, já agora, exato, o bom o bom gosto. gosto entendido no ter graça, não é? Exato, Acho que é no essa a ter ideia, graça. porque eu acho que se podem Claro que fazer há. ótimas Mas isso não é piadas à volta subjetivo, de... o bom gosto. Quer dizer, mau para gosto. ti é uma coisa, para outra pessoa é outra. É evidente, depende de quem está a fazer, quem está a escrever o humor naquele momento, mas não, eu acho que é completamente errado tentar passar para o humor certos tipos de barreiras, como é o politicamente correto. E quando se mexe, por exemplo, com questões sociais, com a nossa tradição cultural, Eu acho que se religiosa, pode brincar etc. com tudo. Sinceramente, acho que há períodos, uma espécie de períodos de luto, por exemplo, quando foi o acidente entre os rios. É evidente que nós nunca iríamos, nenhum de nós ia escrever um sketch para Porque tinha passar. sido uma tragédia, não é? Exatamente. Mas, apesar disso tudo, todos nós sabemos que surgem montes de anedotas sobre isso. Logo a seguir. Tens que aproximar o microfone da boca. Tenho que aproximar. O microfone Para a da tua boca. voz fazer ouvir. Para todo, E, para e, todo o eh, mundo. pronto, aparecem anedotas sobre isso. É natural fazer-se humor sobre esse tema. O que deve ser respeitar um certo. É evidente que nunca iríamos pôr no ar um sketch sobre Entre os Rios nessa altura. João, diz-me uma coisa, uma pessoa como tu não se cansa do humor? Ou seja, tu trabalhas diariamente com o humor, estás sempre a tentar ter graça, como é que és depois no teu dia-a-dia? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Também tento ter graça. Estás sempre a ter ideias? Mas é doloroso. Eu tenho muito prazer em estar aqui com o Nuno Marco, já tinha saudades dele, que eu trabalhei com ele É um grande durante 5 sofrimento. anos e tal. Ele está praticamente igual, ele agora é uma vedeta da televisão. Muito obrigado também. Continua Não a ter mais desfazer. ou menos a mesma pessoa. Concordas com a minha definição de que o humor é como estar a bater com a cabeça numa Eu lembro-me- aresta de uma parede? É terrível. Às vezes, Ao literalmente. contrário do que muita gente julga, é mesmo terrível. Eu lembro-me de estar com o Marco às 4 e tal da manhã, estendidos os dois para arranjarmos uma punchline para um sketch, porque o humor também tem imensa técnica. Aquilo parece que sai normalmente, mas não, tem imensa técnica. Deve fechar assim, a seguir isto deve ter uma piada, não sei como. Pronto, tem E a luta técnica. pela punchline é a coisa mais E eu lembro dolorosa. A do Marco- punchline, o para Marco quem não tinha está umas- familiarizado, É o A quê? O que é punchline a a punchline é o última fim. piada. Exato. é, digamos que numa orquestra será o... Portanto, é a fase hilariante, não é? A fase Não, hilariante da coisa. um sketch não deve fechar com uma piada mais fraca ou menos forte do que todas as outras que tivemos até Olha, Se agora. bem que os piada, Monty Python piada. mandaram as punchlines. O Marco tinha uma boa expressão quando nós estávamos para aí às 5 da manhã estendidos no chão, que era: epá, eu estou a tentar tirar nada do nada. E era isso mesmo. Olha, piada de quem tem Vamos também ao- é a vamos- Nica Costa, Nica não é? Costa. Tem muita piada a menina, tem. Tia Nica, tia É verdade. Nica, tia Nica do do Lolé. Lolé. Já lhe chamam a. Ok. Olha, chamam-lhe... Chamam-lhe Chamam-lhe isso. Como Como é que ele dá imenso trabalho a chamar-lhe isso? É melhor chamar-lhe Nica Costa mesmo. Não, falta-me o nome. quê? O Lenny Kravitz, Lenny Kravitz feminino. feminino. Exato. Tá bem. O Lenny Ok. Kravitz de... Não é de saias, porque ela usa calças, mas... E nós temos, Top, temos o Lenny videoclipe. Kravitz top. Temos um videoclipe. E temos passatempo. E vamos chamar a atenção do público para a vestimenta de Nica Costa, porque aquilo parece que vai ver-se a Saltar a qualquer qualquer instante. momento, Mas mas não não. salta. E nós queremos é teorias Porque é que sobre... aquele top ou aquele Porque é que body, aquele ou top seja, não o que se abre e não se aquilo que vê? for.
aquilo que está lá por baixo. Portanto, vejam o videoclipe e Exato. inventem as vossas histórias e mandem-nas para semfiltro@rtp.pt. Nós queremos saber porque é que a Nica continua, ou o top da Nica Não continua salta no para sítio. fora. Aliás, o que Muito está lá importante. dentro não salta cá para fora. Mais por aí. Muito importante, escrevam só os vossos e-mails até ao fim da primeira parte. E porque senão identifiquem-se. Isto fica uma cheia de e-mails e eu morro ali, naquela cadeira, com os vossos e-mails em cima, Oh, completamente querido, não esmagado. morras, não morras. E vocês não colega. iam querer isso. Olha, Tá mas bem. acima de tudo, identifiquem-se porque nós precisamos de saber para quem é que vamos lançar, Claro que mandar os CDs que temos Digam para os vossos oferecer. nomes, digam os vossos Telemóvel, dados. morada, por aí. Pá, Se forem calma, deixem ver a raparigas, rapariga. as já vossas estão a medidas falar de de busto e cintura. Estão a falar de uma Cala-te. determinada rapariga e não deixam ver. Vá, força. Nica Costa. Vai. I'm taking a breather, baby. Sitting on pins, waiting for my sky to fall. Yeah, yeah, yeah. I'm taking, I'm giving me. Here's the wheel, I'm putting my feet up. Take another look at me, baby. Today I'm taking no catastrophe. I'd rather take it easy than try to force what's on this way to me. And when I set it free, like a feather, it would be. And when I rise, see it done, like whatever, it would be. It would be. I'm afraid if we go back the lines too far, to lie behind that we feel blind of the stars. But the truth doesn't matter, not too safe far, so the better it'll be. I'm afraid if we go back the lines too far, to lie behind that we feel blind of the stars. But the truth doesn't matter, not too safe far. It's who you are. Olha, as pessoas nunca acham que é igual. Os caricaturados. Obrigado. Pois é. Nica Costa. E Eu aqui, gostaria de citar Gabriel Alves e dizer que, de facto, postura competitiva fora de série para Nica Costa. Espetáculo na televisão. e aqui está o João Quadro já caricaturizado pela Cesarina. Cheira-me que andaste a fazer implantes nos lábios. Mas eu acho piada, é que estava aqui a comentar que normalmente as pessoas nunca acham que estão bem caricaturadas. Isto é tão difícil de dizer. Caricaturizadas. Estouradas, acho que Caricaturados. Caricaturados. Mas gostas? O microfone está mais parecido com o microfone. Portanto. Então ainda bem que gostas, porque agora vou Gosto. falar com o senhor que está à frente dos irmãos Catita. Manuel João, viva, como estás? Estás bem? Olá, jovem. Olá, jovem. Olha, vocês, este programa só uma das bandas que tinham que ir obrigatoriamente seriam vocês, não por imposições da editora, mas mesmo pelo vosso espírito. Não. Não. Primeiro deixa-me só... Olha, para já tens de ter o microfone. Em primeiro lugar, muito boa noite. A toda a gente. Podes dizer. Ok, então está feito. Olha, primeiro bonito. queria começar precisamente por aí. Porquê é que tu adotas sempre esse tipo de postura quando estás em entrevistas? E eu já te encontrei algumas vezes também por aí. E mesmo quando não estás em frente às câmaras, tu tens sempre uma atitude de, vá lá, de algum gozo e de boa disposição. Porquê? Tu és mesmo assim ou é um refúgio? Não, Explica-me lá. tanto eu como o grupo que represento, nós somos pessoas extremamente sérias na nossa vida real. Olha o microfone, Manuel. Olha o microfone. Somos pessoas estupidamente fúnebres na nossa vida real. Somos extremamente sérios. Mas lá está, já estás outra vez a entrar Não, no não, gozo. não. Exatamente, é isso que eu estou a tentar dizer. Nós pomos Microfone. toda... O microfone. Pomos todo o nosso microfone dentro da vida das pessoas. Olha, deixa-me perguntar-te uma coisa. Não, Tu já, não, já não. tiveste alguma depressão Em ou és primeiro uma pessoa lugar, deprimida? Diz-me lá, diz-me só isso. Eu tive gostava uma tanto de saber. depressão pós-parto, agora há 3 semanas. São os piores. E E eram há 4 gêmeos, semanas. eram gêmeos ou foi só uma criança? São sempre gêmeos, é incrível. E então,
São estes que saíram aqui. Isso deve ter dado uma trabalheira. Foi um disco maravilhoso que estivemos a gravar e que vai aparecer nos escaparates dentro de muito pouco, brevemente. Olha, e diz-me uma coisa, as vossas músicas inclinam-se sempre para letras brejeiras, vocês gozam com muitas situações. São pantanosas. É difícil escrever letras com humor? Ou tu vais à noite, bebes uns copos e eu não escreves procuro as humor, letras? mas acho que a melhor maneira de procurar o humor é realmente beber um garrafão de aguardente. E qualquer coisa vai acontecer e devemos estar completamente nas tintas para o que acontecer. E depois de beberes o garrafão consegues Olha o escrever? microfone. E a melhor maneira, olha o microfone, a melhor maneira, eu acho que a melhor maneira é continuarmos. Nós estamos agora neste momento a fazer um grupo chamado Os Pides, que é um grupo ainda com menos sentido de humor do que nós. E o que acontece é que fomos manipulados por um empresário sem escrúpulos, que, verificando que nós, apesar da nossa seriedade, toda a gente se ri de nós, se aproveitou e neste momento anda a ganhar rios de dinheiro com a malta. Que somos uns gajos sérios e que pensamos que estamos a fazer uma coisa extremamente mas eu ainda não consegui... Estamos a ser completamente enganados. Manuel, mas eu ainda não consegui uma única resposta séria da tua parte. Eu ainda não consegui uma única resposta séria da tua parte. E há bocadinho estava-te a perguntar se é difícil escrever letras com humor. Não, é tão fácil como... tão fácil como cagar, basicamente. Pode ser difícil. Pode ser difícil. Às vezes é difícil. Pode ser Portanto, difícil. se nós formos a ver por este... E eu poderia falar da minha experiência, mas não vou por aí, porque recentemente tive alguns problemas. Por vezes é fluido. Por vezes é uma cascata, não é? Outras vezes é granito duro. Ui. Mas o granito duro também é o que tem mais impacto quando chega lá abaixo. E por vezes isso dá-nos um acolhimento também. Olha, deixa-me acrescentar só uma coisa sobre isto. Eu tenho que partilhar a minha experiência sobre isto. Partilha. Mas eu penso que tu és o tipo de pessoa que só sente que cumpriu o seu dever quando os salpicos vêm. Os salpicos. E há uma coisa importante, que são as moscas em tudo isto que eu acho. Não, mas eu saio da casa de banho antes de elas aparecerem. Não, mas olha, faz isso. E as moscas eu acho que estás a perder a melhor parte. As moscas seguem-vos nos concertos? As moscas, sim, vários tipos de animais. E eu quando falo de moscas são os fãs. E pássaros com dentes. Animais fabulosos, mitológicos, perseguem-nos constantemente. Animais e entes do sobrenatural, oriundos do sobrenatural, que nos perseguem constantemente. Pois não, mas isso é o Souzé. Agora podia ter que vocês subissem lá para cima para o palco. Boa, está bem. Pode ser? Bem, esta música é uma música muito séria, que denuncia os perigos da droga, do tabagismo, do aliás, porque hoje é o Dia Mundial Antidroga, sabias? Pois claro que sabia, perfeitamente. É. Por isso, rapazes, eu só quero dizer uma coisa. Se da droga abusaste, vais parar ao Patriarca. Ok. Os irmãos Catita. Era drogado, andava sempre pedrado, maltratava a minha mãe. Pobre velhinha, enrugada mirradinha, que só queria o meu bem. Bati no fundo, fui até ao fim do mundo, não chegava a ser um cão. Trabalho nada, vendi minha namorada, meu ofício era ladrão. Drogado, cuidado, drogado, cuidado. Um dia feio, ia eu pelo passeio, apareceu uma criança. Olhou para mim e depois disse-me assim: não perca da tua esperança. Eu sei quem tu és, vê as chagas nos meus pés, vê a ferida no meu peito. Morri na cruz, o meu nome é Jesus, o meu pai filho perfeito. Drogado, cuidado, drogado,
começar. E se para mim isto tem que ter um fim, minha vida vai mudar. Sofri horrores, tive frios e tive dor, mas venci o inimigo. Porque sabia que o filho de Maria estaria sempre comigo. Drogado, cuidado. Drogado, cuidado. Drogado, drogado, cuidado. Drogado, cuidado. Tem cuidado, oh drogado. Tem cuidado, oh drogado. Tem cuidado, oh drogado. Back to Sem Filtro. E hoje é sobre os Que é limites. isso? É o regresso ao futuro. Pronto, é o regresso ao Sem Filtro desta noite, terça-feira. Estamos a falar dos limites do humor, se há ou se não há, se abusa desses limites e se passa muito para lá da fronteira do que é decente. É sobre isso que estamos. É sobre isso que estamos a discutir hoje. Para darem a vossa opinião aí em casa, podem ligar para o 21 442 7950 e se quiserem aparecer ao 21 440 1111. E acho que já há aí uns mails que Acho que sim. andaram a O Nuno chegar. Marco já esteve ali a investigar, já esteve ali a fazer uma triagem, porque É sim, verdade, há nós aqui- temos censura aqui no Sem Filtros também. Por isso vamos ver. Não temos nada. Temos ou não temos, Marco? Como é que é? Responde-nos tu, mais era ou essa. menos. Bom, só aqueles que têm vírus, geralmente eu não abro, até um dia. Quero começar por falar no site do Sem Filtro, assim muito rapidamente. É este, rtp.pt, é aqui que podem assistir ao programa através do Real Player. Cá está o Gaspar e a Rita, porque isto tem algum delay. Lá estão vocês sentados, muito E bem. tu, onde é que E andas? eu, aqui estou eu, finalmente, apareci agora. E vamos aos e-mails, então, que chegaram entretanto. Há aqui um enviado por um espectador chamado Caçulo. Pelo menos é o nome que ele tem no e-mail, Caçulo. E diz que o limite do humor... O limite do humor é o orçamento do PS. Diz este espectador. Mais, boa noite a todos, em especial à Rita, ao Marco... Não é Marco, é Marcle. Ao Gaspar, ao rapaz que está sentado na terceira fila, ao cameraman, aí está ele, e à minha tia Aurora, que está na Suíça a encher moiras e a embalar alheiras. Chamo-me Arthur e tenho um problema que acho que se adapta ao tema de hoje. Tenho uma unha encravada, o que devo fazer? Gostava muito que me ajudassem a resolver o meu problema. Isso é no programa dedicado às unhas encravadas, que não vai ser esta semana, é sobre Olha o humor. que dói Não, mas muito, olha que horrível. Um lança-chamas queima não só a unha, mas também todo o pé. Acaba-se com o pé e de uma vez acaba-se por com o todas, pé. não é? E acaba-se com a dor e acaba-se com tudo. E com o chulé mesmo. Eu hoje estou muito Com o escatológico. Estou muito escatológico hoje. Não sei o que é que se passa. Boas, pessoal. Isto está bem fixe. E os meninos a apresentar também, mas vamos ao que interessa. Eu chamo-me Pedro, tenho 17 anos e queria ver se alguém me ajuda a responder a uma questão que é se em Portugal se ri bem, ou seja, nós rimos de piadas construtivas ou dos males dos outros. Eu sou mais da segunda opinião. Acho que somos um povo muito amigo, mas também um bocado gozão. Não seremos? Então portem-se bem e até para a semana. Bom Natal para todos os presentes. Muito Queres obrigado. deixar Bom responder Natal essa também. pergunta, Nuno? Carlos, Antes de passares à frente? Carlos Pratos. Vamos a isto. Vamos, se calhar vamos falar ali com, sei lá, com o António Feio, António Feio. que ainda não respondeu a nada hoje, não é? Que está ali António muito Feio, caladinho. achas que António, somos construtivos ou gozamos com os males dos outros? Eu acho que nós gozamos com tudo. Com o que vem à rede. Eu sinto que o povo português é um povo com algum sentido de humor. E daí há bocado como o João falava, por exemplo, dos acontecimentos muito próximos e que no dia seguinte a gente já tem anedotas e a circular nos cafés e nos empregos. mas é verdade que se ri quase sempre do mal, não é? Eu acho que sim, mas isso eu acho que também é uma das características Não é só do português, é do povo em humor, geral, da humanidade. Quando uma pessoa vê uma pessoa a tropeçar, instintivamente as pessoas riem. E rirmos de nós próprios, como é que é? É muito difícil? Achas Às que... vezes é. Eu, por que as exemplo, pessoas eu têm considero dificuldade uma nisso? pessoa com bastante sentido de humor,
mas se calhar às vezes não gosto de certas coisas que me fazem, por exemplo. Que te fazem ou que dizem de ti? Que me fazem. Acho que em relação a uma crítica, isso acho que tento Portanto, ouvir. estamos aí a chegar à tal história dos limites. Portanto, para ti Acho que existe todas um as limite, pessoas são existe uma... suscetíveis. Eu acho que o humor é suscetível. E é suscetível de agradar ou não agradar à António, pessoa, no teu que programa, vê. no teu Diz. programa que tem dado tanto que falar, achas que tu estás a transmitir a imagem correta de... Tu e a equipa que trabalha contigo está a transmitir a imagem correta do homem português? Em alguns casos, sim, acho que há um exagero. O programa é exagerado nesse sentido, não é? Mas toda a gente sabe que há muitos exemplos típicos que defendem o mesmo tipo de teoria que o próprio programa, por ironia, acho que também defende. Tu na rua tens sido espancado pelas senhoras? Não sinto. Acho que as senhoras têm sentido de humor. E percebem. É como as loiras. Sim, mas vocês têm As tido loiras piadas muito fortes no programa. Todos os dias a gente ouve anedotas de loiras e, no entanto, continuamos a gostar imenso das Eu acho que o que continuam por aí. acontece com o programa do António é um bocado o fenómeno que aconteceu na América com o Beavis e o Butthead, que eram supostamente para gozar com os teenagers americanos suburbanos e tornaram-se em heróis desses teenagers. Tu achas que pode-se correr o risco de olharem para bocado. vocês? Eu acho que neste caso não corre tanto isso, porque acho que, se calhar até por falha nossa, minha e do Rui Paulo, nós não nos sentimos completamente identificados com as coisas que dizemos, não é? Uma coisa é um trabalho que uma pessoa faz de ator, outra coisa é um trabalho que a gente faz em que aparece um bocado os nossos nomes. Exatamente. É apresentado por António Feio e Rui Paulo. Exato. E isso é difícil de nós próprios gerirmos, porque enquanto ator eu defendo todas as palavras que digo, não é? Enquanto António Feio, se calhar, já não defendo. António, e se calhar eu não sou tão eficiente na própria mensagem do programa. Eu li uma entrevista tua numa revista há uns meses, pouco depois do programa ter estreado, em que te demarcavas um pouco do programa e dizias que não era bem aquilo que pensavas, o resultado final não seria bem aquele que querias. Eu acho o programa, o género de humor que tem, eu acho que é um humor como outro qualquer, depois depende do gosto, não é? O que eu sinto é que não é algumas daquelas Mas não achas que é chocante? Algumas piadas? Para quem possa sentir-se lesado, é com certeza, não é? Mas penso que muitas das coisas são um bocado lugares comuns. Quando a gente diz que as mulheres não sabem conduzir, é um lugar comum. Há mulheres que sabem conduzir. Agora, se calhar, haverá e continuará a haver muitas mulheres que não sabem conduzir. Certíssimo. Temos uma chamada que vem aí de alguma... Já temos aqui o António. Eu vou oferecer-lhe enquanto tu atendes a chamada. Já temos uma chamada do outro lado, não é? Eu vou passar aqui por trás. E Sou temos muito uma macho, chamada yes, lá diz ele. de casa, seja lá onde essa casa for. Olá, boa noite. Boa noite. Viva. Viva. Eu chamo António Machado. António. Olá, António Machado. Olá, foi uma ótima gargalhada e cheia de carisma, António. Foi boa. Foi ótimo. Então. Não, eu estava a assistir ao programa e pronto, estava a achar graça e lembrei-me, hoje por acaso até estive de manhã com o Marco e uma das sensações que eu tive em rádio é muito estranho, porque assim, fazer humor e apresentar espetáculos... Tu conheces o Marco? Hã? O António Machado das Vozes, não é? Ele não está a ver bem quem é. É, o António Machado das Vozes. É António Machado, o António Machado. Todas as pessoas que eu esperava que fossem ligar para aqui, logo tu. Pois, porque assim, das vezes que eu tenho ido lá à rádio, faz-me imensa confusão não ter uma câmera à frente. E eu pronto, acho que se calhar é capaz de ser como é que eu ia dizer isto? Pede aí alguém que dê assim uma palmada nas costas para sair. Passar de, se calhar, deixar assim uma boca assim mais esquisita, se calhar é capaz de ser mais fácil em rádio e ser muito pior. Por exemplo, em televisão tens uma câmera à frente que te inibe. Agora em rádio, o limite, se calhar, se fizeres um programa assim às 3, 4 da manhã, se calhar sai-te uma junta mais.
E uma pessoa pensa, ninguém está a ver, é capaz de ter... Agora já não é bem assim, porque as rádios... é capaz de ser muito pior. As rádios agora têm câmaras instaladas para mostrar as nossas figuras na internet e digo-te que há muitos ouvintes a colecionar imagens dos animadores a tirar macacos. Houve um ouvinte que conseguiu definir a cor das cuecas de uma das pessoas que trabalham na rádio comercial. E aí nós pensámos, oh meu Deus, isto é preocupante. Isto é preocupante e temos os olhos ali em cima de nós. Portanto, essa ideia de na rádio não se vê, isso já é um bocado... Sim, mas como é que esse ouvinte conseguiu lá chegar? Câmara, para saber se estás a fazer filmar para um programa de televisão, é muito complicado. Pois é. Este ouvinte, respondendo à tua pergunta, nós temos ouvintes que são muito dedicados e então passam horas a olhar para a imagem da internet do nosso estúdio. E então, sempre que aparece alguma postura menos própria, eles, pumba, gravam a imagem e estamos completamente tramados. E estamos a falar de quem? Estamos a falar de quem, assim no geral? Da senhora das cuecas. Não, não vou dizer o nome dela. Não vou dizer o nome dela. Não vou dizer o teu nome, Wanda. Também é assim, uma pessoa nunca tem ideia de quando é que se deu, quando é que passou o limite, em nível de fazer humor. Uma pessoa às vezes pode estar a contar uma anedota e vocês os três, se calhar a Rita não se ri. E se calhar achou que a gente... Achas que eu tenho cara de pouco sentido de humor, é? A gente dá-lhe um par de estalo. E ela disse logo. Olha, aí já me ri imenso. Olha, António, nós vamos ter que continuar. Já agora, mandar um abraço aos irmãos Cantiga, já foram embora. Já foram embora. Mas eles estão a ver no computador portátil. Maravilha. Olha, muito obrigado pela tua chamada, António. Beijão. As melhoras para nós. Um abraço. Eles dizem as melhoras. Ok, devemos estar mesmo mal. Nós agora vamos à rua durante um bocadinho ver o que é que os portugueses acham sobre o humor e depois voltamos para a nossa conversa. Nós vamos à rua, mas não se admirem se estiver de dia lá fora. Quer dizer, isto é um fuso horário que há aqui no Sem Filtro. Tu também tens muita piadinha, deixa que te diga. Agora tens futuro. Um belo futuro. Acha que se pode fazer tudo a nível do humor ou acha que hoje há um certo exagero? Acho que deve-se brincar. Acho que há coisas que realmente, para além de serem engraçadas, às vezes são ofensivas. A qualidade do humor nem sempre é muito boa e pode ser ofensiva. Não me afeta pessoalmente, mas para algumas pessoas sei que afeta bastante. Eu acho que o humor em Portugal está muito associado ao sexo. Sem sexo não se pode fazer humor. Até o Herman Gers já caiu nessa dependência. É um pouco vazio, eu acho. Mas tem alguns programas interessantes. Mas por vezes exagera-se. Mas eu acho que vai de quem vê. E quem vê é que deve escolher o que é que quer ver. E a televisão tem sempre aquele botão de on ou off. Há coisas que não se pode brincar. Depende, acima de tudo, com as pessoas com quem se brinca. Há pessoas com quem se pode brincar a qualquer coisa, outras que não toleram isso. Não acho exagero nenhum. Acho que está tudo bem. Acho que havia formas de fazer humor mais cativante, mais atraentes para as pessoas verem, porque acho que é tudo a mesma coisa. Coisas muito infelizes, de situações infelizes, não acho assim muita piada. Programas que são feitos, por exemplo, só direcionados aos homens, acha correto? Ai não, pelo amor de Deus, não. Acho que quem fica mal são os homens aí, não são as mulheres, e acho o máximo, sinceramente. A liberdade consta exatamente disso, não é? Das pessoas poderem escolher aquilo que veem e realmente se poder exagerar. Se poder exagerar. Se poder exagerar. Se poder exagerar. E a opinião geral lá fora do Sem Filtro, que as coisas no humor não andam muito bem, é tudo muito igual exagera. E tudo de algum mau gosto. Exagera. Eu sou muito exagerado. Aliás, o engenheiro Lopes da Silva já olha para mim com ar reprovador. Eu queria pegar numa frase que foi dita ali por uma das entrevistadas, que dizia que sem sexo ou o humor anda à volta do sexo. Não sei se era exatamente isto que ela dizia. E se calhar vou falar com o José Manuel Fernandes, presidente da ILGA. Olá, José, tudo bem? Olá, boa noite. Muito boa noite. Se calhar isto é uma dica para falar contigo, porque a verdade é que a comunidade gay é das mais lesadas, se assim podemos dizer, ou pelo menos existem muitas piadas à volta dos homossexuais e gostava de saber qual é a tua opinião sobre isto. É algo que vos faz ficar sensíveis, vocês não se importam? Como é que é? Enfim, eu acho que é difícil... Depende da piada, se calhar também, não é? Sim, depende de quem conta a piada, da situação em que se conta, a quem é dirigida a piada, qual é que é a intenção quando se conta a piada. E tratando-se de questões que estão ligadas aos sentimentos, eu acho que é difícil dar aqui uma opinião quase oficial em nome dos gays e das lésbicas de todo o mundo. Na tua de qualquer opinião. modo, é assim, eu acho muita graça a muitas piadas, chamadas piadas de maricas, atenção. É como eu também sou loira e também fazem piadas sobre mim. Evidentemente, algumas louras se riem das piadas de louras e
E quando é que eu acho piada? Eu acho piada quando as pessoas estão a contar essas anedotas para me fazer rir e não para me ofender. E quando estão a contar essas anedotas não para tentarem promover ou perpetuar determinado tipo de valores que são perfeitamente bacocos e que já não têm sentido numa sociedade que deve ser diversa, e estão a querer, em vez de estarem a querer criar uma situação de divertimento, de alegria, de boa disposição. E também acho piada quando as pessoas muitas das vezes contam estas anedotas ou me trazem estas anedotas, nomeadamente aquelas pessoas que não são homossexuais, para de algum modo estarem numa situação mais próxima de mim. Isso acontece, mas Sim, eu tenho um colega, eu vou dar um exemplo, deves-me estar a ouvir, peço desculpa, mas eu tenho um colega de escola, eu sou professor, que tem claramente, que se calhar a primeira pessoa que era homossexual que ele conheceu na vida fui eu, e que durante estes tempos em que me foi conhecendo e que foi convivendo comigo e se calhar habituando-se à ideia de que está a conviver com uma pessoa que é homossexual, foi-me contando muitas anedotas. É que é uma forma de aproximação, é isso? E se calhar foi uma forma de aproximação e eu rimo muito com ele das anedotas que ele me conta, porque sei que aquela era uma daquelas situações em que ele estava de algum modo a querer trabalhar qualquer coisa dentro dele, junto de mim e eu se calhar também. E portanto a situação... Mas tu não levas a mal todas as piadas que vês na televisão? Eu às vezes Estavas-me a dizer que não... Eu às vezes levo bastante a mal, como é evidente. José, estavas a dizer que não levas... Quando te estão a tentar fazer com que tu te divirtas, não levas a mal, quando estão a gozar contigo aí já levas, mas o humor pressupõe sempre algum gozo. Eu não tenho nada contra... E onde é que está esse limite, não é? Entre a brincadeira e o gozo? Pois, é assim, uma coisa é estar a brincar, é estar... e o brincar às vezes pode até ultrapassar determinados limites, pode cair no gozo e às vezes eu até posso sentir, se calhar, algum desconforto quando me estou a rir. Atenção, não estou a dizer que me rio impávido e sereno, quer dizer, isto é uma contradição. Mas de qualquer modo, essa instabilidade ou digamos, esse incómodo às vezes até a faz aumentar as gargalhadas e se calhar até me aumenta... A mim desagrada-me completamente o humor que é perfeitamente pacífico, as piadinhas corretas e sobretudo as piadinhas politicamente corretas. Eu acho que o politicamente correto e o humor não ligam uma coisa com a outra. E tu fazes humor com os homossexuais também? Já contei anedotas e acho que há muita coisa às vezes a caricaturar em determinados aspectos, se calhar aqueles mais visíveis que não correspondem de todo à diversidade da comunidade homossexual, mas às vezes há que caricaturar, do mesmo modo que não me importa. Também acho graça ver se calhar o meu nariz aumentado numa caricatura feita pela cidadania. Portanto, é assim, às vezes há necessidade, eu penso que às vezes há necessidade dos grupos serem de algum modo alvo deste tipo de humor, até por vezes para se fazer as pessoas pensar sobre esses mesmos grupos, sobre o que é que conhecem e o que é que não conhecem. O humor como forma de crítica, como forma de esclarecimento, independentemente de estar a querer fazer rir, porque eu acho que os limites do humor realmente são o riso. Eu acho que não é possível, de algum modo, tentar cortar o humor só porque não se pode ofender as pessoas. Eu acho que os limites realmente são o riso. Quando uma piada que é de algum modo atrevida, que está de algum modo a abordar aspectos bastante específicos, por exemplo, de uma comunidade como é a comunidade gay, e essa piada não resulta, enfim, o que é que resta? Resta só o mau gosto, não é? Concordas que deve haver liberdade para fazer humor com todo o tipo de situações que digam respeito a homossexuais ou às restantes minorias com que se gozam? É melhor haver essa liberdade do que não haver. É melhor ultrapassar os limites do humor e magoar do que não haver. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu prefiro que haja a liberdade de fazer o humor todo o que há para fazer do que se de algum modo tentar impor regras à feitura do humor. Isso a mim cheira-me completamente a censura. É qualquer coisa que eu acho incompatível com o tipo de sociedade que eu idealizo para mim e que eu gosto de ver à minha volta. Eu acho que isto será uma boa dica para continuarmos a falar com o engenheiro. Não, antes de falarmos com o engenheiro, deixa só fazer então, não é para já. Vamos ver uma outra peça que temos para apresentar sobre os limites do humor. Está bem, então voltamos depois à conversa. E eu depois vou fazer a minha teoria sobre gozar com a morte, que é uma coisa que eu acho que deve ser feita. Não, a sério. Já voltamos então. Saberão os portugueses que o humor tem limites?
Que existem leis no nosso país que impõem regras aos programas de televisão e associações que fazem frente ao não respeito pelos direitos humanos? Talvez não. Efetivamente for considerado que o conteúdo do programa de televisão é tentatório da dignidade humana, de direitos constitucionalmente consagrados, etc., podemos no final ter o próprio operador de televisão condenado numa determinada multa, por sinal poderemos estar mesmo a falar de multas pesadas, que poderão ir até aos 50 mil contos, portanto a falar do conteúdo de um programa de televisão, portanto se o programa de televisão atentou contra este ou aquele direito de determinado conjunto de pessoas, é possível que esse conjunto de pessoas com essa legitimidade vão ao tribunal e peçam realmente medidas, condenatórias do operador de televisão e podem, no âmbito de um procedimento cautelar, requerer mesmo que seja, no fundo, suspenso o programa. Temos muito uma situação em que, se for um caso esporádico, essa suspensão não deve ultrapassar os 2 meses, se efetivamente se tratar de conduta reiterada, portanto, se tratar de uma conduta continuada da parte do operador de televisão, podemos chegar mesmo ao cancelamento da própria licença de televisão. Eu primeiro gostava de dizer que eu acho muito importante o humor. Acho que é muito saudável nós rirmos e é importante que a gente faça uma cultura do humor. Muitas vezes isso é mal interpretado no sentido que o humor só é considerado humor se é para ridicularizar o outro. É claro, portanto, que há limites para abordar determinadas questões ou de determinado modo nos meios de comunicação. Que podem ser programas de ficção, como sejam séries televisivas, que podem sugerir ou promover a violência. Por exemplo, um programa em Portugal que fizesse a apologia da pena de morte era um programa que eu consideraria inconstitucional. Como também é inconstitucional um programa que, com humor ou sem humor, ridicularize pessoas que tenham orientações sexuais diversas daquelas ditas normais, ou que ridicularize ou diga que o melhor é matar, expulsar, etc., pessoas de outras raças que estejam a viver em Portugal. Eu acho que as pessoas que têm humor devem, sobretudo, saber rir-se de si próprias e das suas próprias tiques ou manias. Para que rir com qualidade continue a ser o melhor remédio, o melhor é apagar o televisor e não entrar em litígios. Já diz o ditado, quem ri por último, ri melhor. Isto é que foi rir. Bem, agora quero ouvir a tua teoria sobre a morte, Nuno Marco. Vá lá. É das coisas que isto choca muitas pessoas e isto partiu de um acontecimento verídico. Eu lembro-me que um dos sketches que eu escrevi na minha carreira de humorista, onde eu trabalhei, vamos lá ver, um dos sketches onde eu trabalhei ao longo da minha carreira de humorista, é porque agora está a avançar e eu estou acordado desde as 6h30. Bom, coitadinho, és uma vítima da sociedade. Era sobre a morte, era uma paródia a um programa que o Guilherme Leite tinha aqui há uns tempos e que era cenas de um casamento. Nós fizemos cenas de um funeral, em que se tratava da morte de uma pessoa com o ar mais descontraído de quem está a falar num casamento e nos comes e bebes do velório. E eu acho que é importantíssimo as pessoas gozarem com a morte, apesar disto chocar muita gente, porque nós não podemos escapar à morte e nós não... Para que é que devemos ter medo dela? Nós vamos cuspir na cara da morte e vamos gozar. No fundo, estás a justificar, é? Não estou a justificar, eu acredito nisto piamente. Acredito, sinceramente, que eu adoro gozar com a morte. Vais cuspir para o caixão? Quer dizer, tu não, alguém há de cuspir para o teu caixão. Eu vou cuspir na cruel ceifeira. Bem, eu vou então agora pegar de novo nesta dica que temos falado muito pouco. Olha, mas deixa-me só, parece que... Desculpa, mas alguém acha que eu sou assim? Ali, nomeadamente a Cesarina. Eu não acho, achas que sim? És? Eu acho que és bem pior, a Cesarina até foi muito boazinha contigo. Esta é aquela teoria que nós nunca achamos, não é? Queres ir aonde? Queres ir aonde? Ias falar com quem? Com alguém? Olha que eu amo. Bem, ia falar então com o engenheiro Manuel Lopes da Silva e queria-lhe perguntar o que é que nós temos estado a falar sobre os limites do humor. Ouvimos agora esta teoria do Marco sobre a morte, falámos sobre piadas onde se falam da homossexualidade, onde se fala das louras, das chamadas minorias, piadas que podem, por exemplo, às vezes ter algumas nuances racistas. Onde é que isso fica, na sua opinião? São coisas que são aceitáveis ou não são? Em primeiro lugar, eu gosto de uma boa sessão de anedotas. Faz muito bem ao espírito e ao corpo. Primeira coisa, primeiro ponto. Agora, de facto, eu comecei por dizer que o humor era o exercício da criatividade humana.
E, portanto, se não há liberdade, evidentemente não há criatividade. Portanto, tem que haver liberdade. Tá. Mas com responsabilidade. Eu tenho escrito isto. Mas deixa-me só perguntar uma coisa. Liberdade com responsabilidade. Aproxime só o microfone. A responsabilidade em que consiste é em respeitar a pessoa do destinatário, de quem está a ouvir. E diga uma coisa, não admito que pode haver coisas a que você acha piada e que há outras pessoas que não acham. Não é? Porque é que há de ser a sua, forma de pensar que está correta? A questão não está na intensidade do humor, a questão está no objeto das pessoas que são atingidas com a história, não é? Isso é que é fundamental. E eu devo dizer-lhe uma coisa, devo dizer-lhe que, de facto, neste momento há um problema muito complicado em Portugal, que é o do humor acerca das figuras políticas, de que eu não gosto nada. Mas eles se calhar acham piada também. Não, pois, mas é que está, piada. Por isso é que as sociedades contemporâneas têm um problema gravíssimo. Microfone, engenheiro, a questão da legitimidade do poder político. Nós temos de respeitar as figuras do poder político. São elas. Mas diga uma coisa, por exemplo, quando temos de respeitar, quer dizer, engenheiro, quando temos uma pessoa, por exemplo, aqui como o José, que é homossexual e diz que não se importa quando por vezes brincam com os homossexuais e, portanto, consegue rir-se de si próprio, porque é que não deixa que as pessoas consigam rir de si próprio? Esse é um problema muito atual. As pessoas não podem prescindir da sua dignidade. Não podem. Mas ninguém disse que eles estavam a prescindir da sua dignidade. Não podem, porque esse é um valor que, além de ser pessoal, é um valor social. É evidente, quer dizer, não podemos, numa sociedade em que as pessoas não se respeitam a si próprias. Mas ninguém diz que ele não se respeita a si próprio, ou pessoas como ele. Ele simplesmente consegue rir-se e consegue rir com os outros. Sim, mas quer dizer, eu acho que socialmente isso não é bom. Assim como não é bom realmente criticar sistematicamente de uma maneira ridícula os detentores do poder. Então pode-se rir sobre o quê? Não quer dizer que eu esteja de acordo com os detentores do poder. Então, pode-se rir sobre o quê? Qual é a lista das coisas que se pode rir? Não há lista nenhuma. Então, há um princípio básico que devemos respeitar as pessoas. Bem, em geral, qualquer que seja a pessoa, e sobretudo se essa pessoa tem uma responsabilidade política, deve ser mais respeitada ainda. E não acha que existe uma diferença entre gozar e brincar? Eu não estou a defender, é perfeitamente claro, eu não estou a defender a classe política, também tenho as minhas observações em relação à classe política. Mas diga uma coisa, não existe... é que seja bonito e não é bom. Mas não existe uma diferença entre o gozar e o brincar, é porque são duas coisas completamente distintas. Claro. Existe o bom gosto e existe o mau gosto. Não acha que, por exemplo, existem coisas extremas como o gozo e as andotas são brincadeira e as pessoas podem aceitá-las, mesmo quando se fala de si próprios? Eu acho que sim, quer dizer, eu de facto, o que eu acho é que realmente o nível do humor tem baixado dramaticamente. E isso é acompanhado por uma baixa também da própria sociedade. A sociedade também mudou, engenheiro, não é? A sociedade também mudou, portanto é normal que o humor... Mudou, mas eu estou a pensar no humor que se praticava aqui há alguns anos, que era extremamente interessante. Estou a pensar no Solnado, por exemplo, quer dizer, era realmente um programa, não sei se vocês se lembram. Mas diga-me uma coisa, mas nessa altura existia a censura, engenheiro. Nessa altura existia censura, portanto acha que, se calhar muitas vezes, o Solnado, quando estava a dizer aquelas coisas, eu pensava, eu gostaria de dizer outras, mas não posso. Não, eu acho que ele era um homem muito inteligente. Sim, com todo o respeito que eu tenho por ele, sim, respeitava as pessoas, não é? Quer dizer, o problema é sempre o exercício da liberdade com sentido de responsabilidade. A questão é sempre esta. Senhor Engenheiro, o António Feio estava a dizer... António, estavas a dizer que o Raul Solnado, na altura, era obrigado? Claro, ele e muitos outros humoristas, e basta ver o teatro de revista... todos os grupos de teatro e todas as peças. Então porquê é que achas que o humor que se fazia na altura era totalmente diferente do que se faz hoje em dia? O que é era se calhar mais subtil, porque tinha que ser mais subtil. E hoje é muito mais aberto é tão simples como isso. E hoje é muito mais de caras, mas eu peço imensa desculpa, mas eu acho que não se pode definir limites. Qualquer pessoa que diga esta graça é de mau gosto ou esta é de bom gosto, está a pôr-se no papel de censor. Por exemplo, em relação aos homossexuais, com a questão do roto. Em relação aos homossexuais com a questão do roto, vocês quando as pessoas que trabalham com vocês e criaram essa expressão, nunca pensaram que estariam a magoar a comunidade homossexual? Vá? Eu acho que não. Eu ouvi com imenso gosto as palavras ali do amigo, porque acho que não é por uma brincadeira acerca do que é roto ou do que não é roto. Quando se diz que, sei lá, se não comer feijão é roto, quer dizer, acho que a graça já lá está, quer dizer, ou
chupar qualquer coisa sem ser uma perna de frango que é roto, está lá a brincadeira, não é? Eu acho que não se ofende e acho que a comunidade homossexual, acho que tem, se calhar é uma das comunidades ou uma das minorias, se é que ainda é minoria, que é uma das minorias com mais sentido de humor. Honra seja feita aos homossexuais deste país. A palavra gay faz algum sentido, não é? Vocês são... Isso era outra discussão. A palavra gay foi uma palavra de código utilizada nos Estados Unidos e que trouxe, se calhar, a ideia de que os homossexuais são todos muito divertidos. E, mas não há um fundo de verdade também nisso. Enfim, tão perigoso como achar que os homossexuais são todos rotos, por exemplo, e indiretamente à conversa. Eu, pessoalmente, devo dizer, António, e peço desculpa, que a única vez que vi o programa não achei graça nenhuma às piadas sobre os rotos. E achei que as piadas estavam naquele limite e eu até, como já disse, tenho até muita capacidade para me rir sobre mim próprio e sobre a comunidade onde estou. Mas só uma parte, tal como eu, como mulher, também, sinceramente, também não acho piada. Pronto, mas acho que não acho piadas às piadas que vocês têm, mas existe espaço para o programa, não é? Eu tenho a impressão que o António não estava ali a querer ofender as pessoas, porque já o conheço há uns anos e acho que não é esse tipo de pessoa. Conheço da televisão, etc. E não me parece que fosse essa a intenção. Mas de qualquer modo, porque aquilo a certa altura não teve piada, e peço desculpa por estar a fazer esta crítica quase profissional a um profissional, dizer que não teve graça, isto deve ser horrível de ouvir, mas de qualquer modo é isso que eu estou a dizer. Naquela altura eu não achei graça e muita gente não achou graça e portanto ficou-se só ao nível do mau gosto, digamos. Não tem piada nenhuma. Portanto, para que é que se está a continuar a fazer coisas deste género? E como tal, acabou por ser gratuito. E é essa, se calhar, e é essa parte gratuita da história que se calhar às vezes faz com que as pessoas se ofendam. E é se calhar por isso que há mulheres que se ofendem. Nós estávamos o cabelo de uma das espectadoras ficou preso na câmara, na grua. Ia sendo puxado pela grua. Bem, Manel, nós vamos ter que interromper aqui a conversa. Vamos ter caviar. Vamos à música, vamos ter caviar. Mas não vamos comer. Não, olha, comer olha que eu caviar, é gosto mesmo muito. a banda. Portanto, vamos ao videoclipe Tangerine Speedo e voltamos depois do intervalo para continuar a falar sobre o humor, não é? Está a ser complicado. A galhofa. Está a ser galhofa. Até já. Ainda cá estamos. Ainda estamos. Vá lá, lança lá o videoclipe. Isto é a parte em que devíamos ficar em paralítico. Olha, afinal não, parece que é para continuar um bocadinho mais. Olha, eu gostava de... Então acabei de deixar piada a isto tudo. Eu queria Estes são os perigos do direto, não é? Afinal, tiveram problemas em meter o videoclipe porque não estava alinhado e... Queria meter uma colherada só. Querias? O João Quadros, durante muitos anos, co-escreveu um programa da RTP, o Contra-Informação, onde se faz sátira política todos os dias. João Quadros, o que é que achas da posição do engenheiro Lopes da Silva? O Contra-Informação. João, desculpa lá, mas temos que interromper porque temos que ir para o aeroporto de Figo Maduro. Aqui em Lisboa. Guarda a tua opinião para daqui a pouco. Temos que ir para direto porque parece que estão a chegar os dois portugueses que estiveram reféns da Fleck Faca em Cabinda e vamos até lá, em direto. Tchau, já. Até já. Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Filtro. Quando terminámos a segunda parte, havia alguns pontos interessantes para ser debatidos. O engenheiro Lopes da Silva tinha dito que não gostava de quando se gozava com a classe política e nós temos aqui uma pessoa que passou bastantes anos da sua vida e continua a gozar com a classe política, que é o João Quadros, um dos autores do Contra-Informação. João Quadros, suponho que se possa gozar com a classe política para ti. Eu acho essencial gozar-se com a classe política. Acho que não tentando levar muito a sério o humor, acho que o Contra-Informação até tem uma função social, porque às vezes o que o político diz, o que está no discurso político, por baixo está há outra mensagem. E muitas vezes o que o Contra-Informação tenta fazer é tentar passar essa mensagem. Eu acho que a classe política está mesmo ali à mão de semear, apetece mesmo. E, por exemplo, eu queria
eu queria agradecer desde já aqui, queria aproveitar esta oportunidade ao Governo, porque acabámos de ver estes 2 senhores que foram libertados da Fleck, tiveram reféns da Fleck Flac, e isso é importante porque o Governo não fez nada. E isso foi muito importante, senão eles até agora se calhar ainda estavam presos, porque se o Governo do PS não tem metido nisto, eles se calhar tinham sido fuzilados. Não, estava a brincar, claro. Aí está ele, João. Senhoras e senhores, João Quadros. Mas acho essencial rir-se dos políticos. Acho que este discurso não se deve brincar com a classe política, é um bocadinho fascisoide. O que é que achas que seria do mundo se não se gozasse com a classe política? Eu acho que ia ser um mundo triste. Ia, porque nós gostamos de rir dos políticos. Normalmente eles já nos fazem rir. E a classe política tem isso bom, que é um manancial enorme para quem escreve humor. Ou seja, estão a pedi-las. Estão mesmo a pedi-las. E quase tudo o que é sagrado, quase tudo o que para certas pessoas é sagrado, está mesmo a pedi-las. Uma boa galhofa. Bom, galhofa foi também, e cá está, João Quadros, no Real Player. Galhofa foi também o que se passou no passatempo da Nica Costa. Fui pisado pelo nosso cameraman. Não há problema. Estes sapatos têm um bocadinho mais do tamanho normal já para ver. Rodrigo Ribeiro foi um dos vencedores do passatempo Nica Costa. Nós perguntámos como é que aquela roupa de Nica Costa se aguentava sem que se vissem os seus enormes seios. E resposta simples, diz ele, o lenço, tal como o nome indica, é do género masculino e como qualquer homem que se preze, no momento em que segura aquilo, já não larga. As simple as that. Portanto, bela teoria. Aí está a teoria de Rodrigo Ribeiro. Outro vencedor do passatempo Nica Costa, Tiago Vieira, diz o que está por trás daquele trapo da Nica não salta porque estamos na presença dos novos mamilos 3M, do tipo Post-it. Esta evolução será brevemente lançada no mercado, mas duvido que tenha grande aceitação pelo sexo masculino. As razões são óbvias. Ainda, Diogo Pinheiro, o top da Niki é como o nosso governo, algo de onde nunca sairá nada de jeito. Bem, não é Niki, é Nica. Nika, exato. Eles já lhe chamam Niki numa de... É a Niki, o Niki é o filho do diabo. Chamo-me Tos. Olha, ele diz que se chama Tos. Em relação ao top da Nika, ele não salta porque se vocês fossem aquele top também não deixavam fugir aquele material, diz ele. E ainda, para terminar, alô, só mesmo para dizer que aquilo não salta porque Deus não existe. Ai, Niquinha, diz Ricardo Martins. Foram eles os vencedores do passatempo Nica Costa. Bem, e por falar em passatempos, vamos agora aqui voltar, até porque estamos desejosos de retomar a nossa conversa, portanto vamos despachar os passatempos todos já. E o passatempo que temos a seguir é referente a um grupo que já aqui esteve, aos Reagan, não é? Que vão dar vão dar um concerto em Coimbra, no bar Le Son. O espetáculo é dia 28 nesta quinta-feira. Vocês só têm que telefonar para nós, para o 2144011111. E pronto, olha, é só isso. E pronto, tomem lá videoclipe. Uns CDs e tomem lá do videoclipe. Lonely dos Reagan, portanto telefonem, nós já voltamos para conversar e para terminar esta terceira parte, não é? Do Sem Filtro. Cause I've been lonely for so long, it don't seem like happiness will ever come along. I've been lonely for so long. Been away every fucking night, trying to figure out how to make things right. There's gotta be a better way, I know. Please shut this fucking off, you're making me so. Won't somebody help me please? Cause I've been lonely for so long. It don't seem like happiness will ever come along. I've been lonely for so long. Well, happiness will never come along. We don't need no music. Everybody clap your hands. We don't need no music.
I'm alone. Yeah! Foram os Reagan, ela portanto, estava-me telefonem a para cá. enfeitiçar. Para ganhar 5 CDs, não é? 5 ricos CDs. Não é para. Exato, é. Sim, não sim, é? É, sim, sim. senhor. 5 Liguem CDs para o 21. E entradas para o concerto dos Reagan, quinta-feira, em Coimbra. 214401111 para Assim é que ganhar está certíssimo. Reagan. E hoje por aqui no Sem Filtro está também o José Miguel Ribeiro, conceituadíssimo realizador de cinema de animação. Tu realizaste o filme A Suspeita, que é um filme com aqueles bonecos que estão ali Posso atrás. pegar? Tenho que juntar a Posso esta pegar? conversa. Ai, calma, porque, A Rita porque são, está a pegar no revisor. porque são únicos, não é? Olha, isto são teus Miguel. filhos, não é? Isto é Miguel, filhos para ti. aproxima o microfone. Desculpa. São os teus filhotes, portanto. São os meus e todas as pessoas que trabalharam no filme. Tratámos com muito carinho e ainda podem fazer muitas Tão coisas. giro. Por isso não. Consideras usá-los como atores noutros filmes que vais Claro, fazer? claro que sim. Eles podem fazer outros filmes, eles têm uma carreira de sucesso. Agora. Olha, tu com este filme conseguiste ir muito longe em relação a prémios. Tu fartaste realmente de ganhar prémios, inclusivamente o Cartoon d'Or, que é para o melhor filme europeu de animação. O que é que isso significou para ti? Foi muito importante. É um Oscar no cinema de animação. Meu Deus, caiu uma Este pestana. prémio é um prémio que foi. Põe a pestana na cena. Ai, caiu uma pestana à Helena. A Helena tem várias pestanas. A pálpebra, não é a pestana, é a pálpebra. Exatamente. Em relação ao prémio ao Cartoon d'Or, foi um prémio que não estávamos à espera, até porque é um prémio que é dado todos os anos, uma vez por ano. Começou a ser dado há 9 anos e até agora nenhum português tinha ganho, aliás, à exceção dos ingleses, franceses e um caso de um alemão, não houve mais nenhum país que tivesse ganho este prémio. Quase para ser nomeado para um Oscar. Pronto, isso é uma longa história. Mas isso foi uma desilusão enorme, não? Não foi desilusão. Aliás, acabou por ser desilusão porque acabaram por me criar a mim expectativas. Eu, normalmente sou um bocado contido nas expectativas que crio com as coisas. Acho que os passos são dados 1 a 1. E os Oscars, o que nós ganhamos com alguns prémios que conseguimos em alguns festivais de cinema que estão ligados à Academia. Cobriu a desilusão por não ter sido pelo menos nomeado aos Oscars. Não, é isso que eu dizia. Isso permitiu-nos concorrer aos Oscars. A partir daí, o teu filme é visto por centenas de pessoas que fazem parte, são os membros da Academia, que muitas vezes veem os filmes em cassete de vídeo, nem sequer os veem em sala de cinema, e que pensam da forma que pensam e fazem as opções que fazem. O filme é realmente bom, tem cerca de 26 minutos e o interessante, eu li, hoje estava a ler umas coisas sobre o filme e achei interessante porque cada segundo é constituído por 12 imagens, ou seja, cada segundo vocês tinham que fazer 12 posições para o boneco. E olha, na isso prática, ao fim de um dia de trabalho, ias para casa com quanto do filme feito? Dependia do personagem que estavas a animar e da sequência, mas numa sequência mais ou menos o normal que nós fazíamos. Nós tínhamos 2 animadores, era eu e a Suado Edo, que trabalhou connosco durante mais de 9 meses, mas 9 meses a animar. E no final do dia tinha o meu trabalho mais o trabalho dela, porque nós trabalhávamos com 2 câmaras, cada um animava personagens diferentes. Eu posso dizer-te que eu animei a Esmeralda e o Salcedas, que é a personagem mais gorda e o mais pequenino. E no caso do Salcedas, chegava ao fim de um dia, se tivesse 10 segundos feito, era um bom dia. No caso da Esmeralda, se chegasse ao fim de um dia, se tivesse 2 ou 3 segundos, já era um bom dia também. Olha, quem é que é... E antes de... Deixa-me só perguntar uma coisa. Quem é que é o assassino? Tens de ver o filme. Ele vai agora estrear em sala de cinema no próximo dia 29, no King. Quem vai estrear em complemento de um filme longa chamado Um Tempo para Cavalos Bêbados. É um filme também muito promete. Bom, muito bom. Se quem quiser ver, pode... Ok, nós vamos ver o trailer. Vamos ver o trailer, exato. E já voltamos. Estes comboios estão cada vez mais pequenos.
lugar. Não querem mexer em mais nada? Eu só comida de pássaro. Os vossos bilhetes, por favor. Então, o seu bilhete. Quero um bolinho, senhora Visora. Quero é o bilhete deste rapaz. Não quê? Este bilhete é da linha do Norte. Linha do Norte? Mas disseram-me que o meu comboio era este. O comboio é de todos. O comboio é de todos. Se quiser, posso dar-lhe boleia. Eu também saio em Val Trilhado e posso deixá-lo no centro. Ai, que faquinha tão engraçada da menina aí. Cococó, cocorococó. E até o galinho. Tome lá. Hã? Ai. A suspeita. A suspeita. Bem, já temos aqui mais uma caricatura feita pela Cesarina. Qual é que é a câmara que está no ativo? És Passas a tu, vida a câmara fazer 2? bonecos e agora aí tens o teu próprio boneco. Olha, que tipo de humor é que é este? Que uso na suspeita. Sim, existe uma definição de humor. Isso também é uma coisa um pouco confusa. No filme, parece-me que houve dois momentos em que se criou e que se construiu o humor, pelo menos dois momentos bem distintos. A criação do argumento e dos personagens, e quando se está a construir um personagem como estes, são personagens caricaturizados, que representam estereótipos da sociedade, portanto já está de certa maneira a fazer humor. E o argumento, escrito pelos argumentistas, também já transporta momentos de humor na história, que já estão precisos. E o facto de aparecerem bonecos também não faz com que as pessoas automaticamente pensem, bem, das duas uma, ou é animação para crianças, ou então se não é para crianças tem que ser divertido. Ainda há muito preconceito, não é? Tudo que é bonecos é para crianças. Não sei, felizmente têm aparecido produtos que têm tirado um pouco essa imagem que a animação tinha até agora. Os Simpsons são um exemplo, Nightmare Before Christmas, coisas do Wallace and Gromit que começam a chegar também cá. O próprio Chicken Run. Chicken Run, enfim. A animação acho que está a passar por uma fase em que deixou de ser um produto só direcionado às crianças. E as pessoas veem a animação como veem outro produto qualquer e identificam os seus personagens ou não. Acho que tem mais a ver com uma capacidade que se tem de contar uma história e de prender um espectador do que de decidir que à partida, só porque são bonecos, são dirigidos a um determinado tipo de... E achas que realmente estes são os personagens típicos que cobriste todos os quadrantes da sociedade portuguesa? Não, havia muita coisa para fazer. Isto foi quem possível fazer. Quem é que conheces mais ali? Só 26 minutos. Sei lá, acho que o miúdo ali dava imenso jeito, um animal de estimação também dava imenso jeito. Aliás, havia a ideia inicial, haveria um animal de estimação dentro do compartimento. Acabámos por matar o animal porque não havia orçamento para o animal. Antes de ser ator mataram-no. Mas há coisas que se podem explorar e de certeza dariam resultados muito bons num compartimento, até porque a história se passa toda num espaço fechado. Quanto mais rico for ao nível dos personagens e da quantidade de detalhes que tenha, mais conseguido. Quanto custou fazer esta animação de 26 minutos? Cerca de 40 mil contos. Uau! Uau! Meu Deus. E estás a pensar em meter-te noutra brevemente ou agora estás na ressaca ainda desta? Nós já temos produtos, estamos a trabalhar, neste momento estou a trabalhar numa coisa que se chama As Coisas Lá de Casa,
que é uma série de televisão para miúdos, esta sim, para miúdos. Também neste filme Assumidamente stop para motion. crianças. Stop motion, mas é animação sobre vidro. Portanto, é muito mais simples, são pequenos telediscos com animações de 2 minutos. Depois, aí sim, vamos trabalhar numa curta de 10 minutos, que em princípio recuperará 2 destes personagens e conta uma história de um domingo de uma família portuguesa, fechada dentro de um carro. Eu gostava de voltar a falar de política. de política. Está bem. Então eu Política. gostava de voltar a falar de Queria política. falar com o engenheiro Lopes da Silva, que retomando a política, em que nos dizia que não se devia gozar com a classe política. E que tal usar o humor para gozar com os ditadores deste mundo? O humor pode ser usado como arma política. E aí, nesse caso, já concorda? Eu já vou responder a isso, mas o Marco levantou aqui um problema muito interessante, que é o problema da morte. E como é evidente, eu estou muito mais interessado nesse problema do que todos vocês, olhando para os meus cabelos brancos. Não diga isso. Pode acontecer a qualquer um de nós. Bom, mas eu quero dizer-lhe o seguinte, eu não tenho medo da morte, nem tenho medo da vida. Acho que a morte pode ser um bem. Porque é que eu... Mas não gosta de brincar com a morte? Já lá vamos. Porquê é que eu chego a esta posição? Porque tenho um certo número de convicções religiosas que me sustentam a esta posição. Engenheiro, Temos de reconhecer que muitas pessoas não têm essa... Muitas têm, outras não. Talvez a maioria das pessoas não tenham, digamos, essa perspectiva religiosa. E, portanto, têm medo da morte. Ora bem, o medo da morte é um medo natural. Isso é próprio dos seres vivos terem medo da morte. E o humor ajuda a descontrair. Eu encaro isso dessa maneira. Desse medo resultam, portanto, determinadas reformulações da própria vida e até, provavelmente, mudança de propósitos em relação à vida. Quer dizer, portanto, o medo da morte é bom, é natural. E, portanto, se o humor tende a diminuir a importância da morte, está a anestesiar as pessoas e, portanto, eu isso acho que é mau. Mas não se deve diminuir a morte. importância da morte é importante. E voltando atrás à classe de ditadores. Bom, à classe de ditadores. Com os políticos não se mexe. Os ditadores são políticos e por aí. Eu tenho, se vocês, enfim, desculpa eu dizer isso, eu sou professor ainda e tenho estudado teoria política, não é? E nós temos alguns bons autores sobre teoria política, não é? Com política não se pode brincar, não é? Porque uma sociedade, mas temos o caso. uma sociedade que não respeita os seus portanto, governantes, digamos assim, não é? É uma sociedade degenerada. É uma sociedade degenerada. Mas há 50 anos... Se eu chego à conclusão de que os governantes, são uma cambada de incompetentes, eu assumo, pertencendo a um grupo dominado por incompetentes. Isso é uma coisa que me horroriza. Quer dizer, eu tenho de respeitar as pessoas que me governam. Isto é um princípio muito simples, não é? Mesmo que Agora, sejam há uma questão muito grave, eu chamo a atenção para isso. Quer dizer, aliás, há vários autores no domínio da teoria política que falam nisso. Quer dizer, um dos problemas graves do mundo atual é a falta de deslegitimação do poder político. E isso tem consequências terríveis. Não vale a pena agora... Olha, engenheiro, sabe o que é que eu lhe digo? O engenheiro é que parece um político que já fala, já viu? Não, mas acho que são questões importantes. Eu não sou. Mas vou agora passar aqui. Eu já disse o que eu queria dizer. Quero que eu diga mais alguma coisa? Não, deixa-nos então falar aqui com este lado da bancada. Vamos falar com este lado. A questão que eu queria falar há pouco não era da questão política, mas era colocar uma pergunta especialmente ao António Feio, porque tu já trabalhaste em muitas coisas e nós estamos a centrar-nos só neste teu último trabalho. Queria-te perguntar se achas que existe humor inteligente, humor fácil, porque há quem faça essa distinção. Por exemplo, se calhar o que tu estás a fazer, na minha opinião, e não quero que me leves a mal, se calhar é um humor um bocado fácil e tu já fizeste coisas mais interessantes na tua carreira. Eu acho que há vários graus do humor, não é? E o humor pode ser mais subtil, pode ser mais inteligente, pode ser mais básico. Mais popular, não é? Muitas vezes. Mais popular. Eu tenho a sorte de... ao longo do meu trabalho como ator, ter passado por muitos géneros de humor. E isso é uma experiência que ninguém me tira, não é? Diz-me uma coisa, por exemplo, tu és capaz de criticar determinados atores ou determinadas pessoas que trabalham para um público específico e que não te conseguem fazer rir? Criticar se calhar não como profissional, mas como telespectador. Não, é evidente, se eu vir um programa de humor ou um espetáculo, quer que seja, que envolva o humor, há pessoas que eu gosto com certeza muito mais do que outras, não é? Mas não, longe de mim criticar este tipo de humor ou aquele, porque acho que não
há espaço para se fazer todo o tipo de humor. É como um humor negro. O humor negro é um humor que às vezes há setores um bocado mais conservadores que não acham grande graça, não é? Uma coisa é dizer que uma pessoa não acha graça, outra coisa é uma pessoa dizer que aquilo não tem graça. Ou que não é bom, Eu não é? acho que o que é grave é as pessoas dizerem que aquilo não tem graça. O que é que Deixa-me seja. perguntar ao João, por exemplo, tu eras capaz, como profissional do humor, eras capaz de trabalhar para alguém que tu não gostavas, és capaz de fazer um tipo de humor que não é o teu só por uma questão meramente profissional, porque te estão a pagar para isso? Sim, sou. Sim, és? E Sou. custa-te? Ou já estás tão mecanizada nessa área? É mais difícil. Por exemplo, a mulher não entra, eu não me identifico com o que estou a escrever. Mas Então como é que o programa é consegues? exatamente. Tem que pôr no. Mercenário. isso Isso mesmo. chama-se É o que- mercenário. Nós somos todos mercenários. Eu não sei se neste caso se pode falar em mercenários. Olha, porque no fundo ele está a satirizar o comportamento do Eu Mulher Não Entra. tenho um certo prazer ao escrever O Mulher Não Entra. Especialmente naquele lado do que se diz que é politicamente correto e que nós não devemos fazer aquilo. Pá, isso essa parte, quanto mais me dizem que Mas tu achas que vale a pena mais fazer? eu acho que vale a pena. Olha, João, temos uma chamada que parece que é para diretamente falar para o aqui com Nuno este Marco. menino. Olá. Olá, muito boa tarde. Ora viva. Sim, Boa noite. estão-me a ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente. O meu nome é Filipe Ferreira. Boa noite, Filipe. Filipe, acho é meu que- ouvinte. É meu ouvinte da rádio. É verdade. Está, ainda bem. Te lembravas, não tinha que estar com uma cadeira da próxima vez que te visse? É lá! São estes Ei, ouvintes, são estes agressões. ouvintes que eu tenho. E então, Filipe? Expõe a tua questão. A minha questão é muito simples. É assim, não achas que, pronto, as séries americanas, tipo South Park, Simpsons, Seinfeld, que tu gostas, não influenciam o tipo de humor que tu fazes? E pá, influenciam sem dúvida nenhuma. Basta olhar para a t-shirt Sem dele. dúvida. Não, basta olhar para a t-shirt Mas que o este Marco rapaz traz é que faz hoje. as perguntas, não responde. Sem dúvida nenhuma, mas olha, é uma primeira vez e pronto. Eu sou viciado em todas essas séries e não consigo viver sem elas e há quem possa confundir isto com plágio. Às vezes eu ponho pequenas coisas que eu sinto, olha, isto podia ser dos Simpsons e podia ser, e é sempre um risco, mas são influências, é o ar que eu respiro humoristicamente. E não só, os Monty Python. E que respiração, menino Marcos. É verdade, entra por aqui por esta venta cada inspiração. E outro filme que eu aconselho vivamente, e dentro desta temática do será que se pode ou não se gozar com os políticos, eu aconselho toda a gente a ver tomes posições. Não, mas queria só aconselhar as pessoas a verem um filme do Stanley Kubrick chamado Doutor Estranho Amor, Doctor Strange Love, que para mim é uma bíblia, juntamente com a vida de Brian, dos Monty Python. Amanhã é só seguidores do Marco É. a irem ao clube de vídeo. Bem, nós Doutor temos- Estranho Amor com a vida de Filipe, Sellers, temos é que- magnífico, temos é uma lição. Temos que nos despedir de ti. Obrigado por Queria teres fazer falado. uma perguntinha. Podes fazer, agora não sei se sempre para deixar o Marco Para responder. saber se Já, achas já. que também não é por causa disso que o teu humor é muito extremo, porque no dia que eu te ouvi contar uma história da Gina com música clássica, fiquei a pensar, é lá, este humor é um bocado... Mas a Gina É acompanhou-nos a extremo, mas é todos no bom sentido, durante claro. a puberdade e a adolescência. Exato. por isso Eu acho que é é o o- mesmo que pegarmos numa é o obra reviver. clássica. É verdade. A Gina é uma instituição, temos que falar dela com E seriedade. divulgá-la. E por isso é que eu lhe dei dignidade e fiz uma emissão com a Gina ao som de música clássica. Bem, eu vou ter que mandar embora outra vez. Beijinhos. Marco, Obrigado. alguém que te acompanha também, não é? Desde o início, ou que tu acompanhas desde o início, É verdade, são os Cebola Mole. Portanto, Acompanhem-me, vamos fazer um Olha, plano. também vou. Eu Vamos andar todos. até ao Cebola Mole. Eu quero, Cebola Mole. Não, eu só quero dar-lhes um beijinho. Olha lá. Beijos, eles não mordem. Eu quero-lhes dar um beijinho Eles só. estão muito de domesticados. prazer. Ai. Senta. Eles são o Phil Stardust e o Eddie Stardust. Durante muito tempo eles cantavam à porta da rua Sampaio Pina, junto à rádio comercial onde eu trabalho, e eu persegui-os durante muito tempo. Eles fugiam de mim, mas finalmente eu agarrei-os e eles aqui estão, hoje são esta celebridade. E eu queria perguntar-vos qual é o balanço que vocês fazem deste tempo de celebridade e desta... Eu acho que relaxa. Eu também. Basicamente não temos dado por nada. Porque nós estamos habituados a isto lá fora. Dar as entrevistas em português é que tem sido muito mais Vocês difícil. já tinham uma carreira e já tinham um nome lá fora. Tínhamos 2 carreiras lá fora. Exato. 3 carreiras lá Vocês passaram por sítios como o Olampiá. Não é Depois, fácil. quando Isto não é chegámos à fácil, terceira carreira,
Exato, exatamente. Mas Bom, olha, vocês, há uma coisa curiosa. Tenho aqui um cebola mole, entretanto. Cá está. Olha, o Salvador está-me a berrar o ouvido. Vocês têm mesmo que subir para o palco. Olha, deste-me um Ficávamos choque. aqui a falar mais, Este cebola mole muito é um mais choque. tempo. Nuno Marco, anda já para aqui, podemos Anda cá, fazer as temos despedidas de lá para despedir. casa. E depois a seguir enviar o cebola mole para cima do palco. O cebola mole deram-me um choque, isto é impressionante. Ah, pá, Estão a começar a acontecer coisas estranhas neste estúdio. Olha, despedimos. Hoje estivemos a falar dos limites do humor. Próxima terça-feira vamos estar a falar de... Quem vê caras não vê profissões. profissões. Quais corações? Quem vê caras não vê profissões. Assim é que é. Vemos daqui a uma semana. Vamos ver. É que eu não estou bem a par dos temas deste programa. Beijinhos aí para casa. Pois, tu és Mas é sincera, esse. Não liguem. Portanto, já sabem, daqui a uma semaninha cá estaremos de novo. Beijos grandes, o Cebola Mole. O Cebola Mole com Sem Soli. Filtro. Tchau. O cão da malta. E riam muito, 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 muito. Sacavém! Caneças! Almada! Lisboa! Odivelas! Moscavide! Santo António dos Cavaleiros! França! Etiópia! Jugoslávia! Inglaterra! Linda Velha! Jolly! És o cão da malta, anda cá, Jolie, traz o ossão ao dono, meu cão, meu cão, meu cão, meu cão, meu cão, Jolie, Jolie, uau, 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 chihuari, wari, wá, chihuari, wari, wá, chihuari, wari, uau, 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 uau. Jolie, tu és o cão da malta. Oh, animal, olha-me para esses bigodes, animal. Onde é que tu andaste a meter esse fofinho, animal? Maluco! Jolie, és o cão da malta. Anda cá, Jolie, traz o osso ao dono. Meu cão, meu cão, meu cão, meu cão, meu cão. Jolie, Jolie, uau, 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 chihuari, wari, wá, chihuari, wari, wá, chihuari, wari, uau, 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 uau. Jolie, oh meu animal, meu bicho maluco. Olha-me só para esses bigodes. Olha-me para esse pelo, cão. Olha-me para esse pelo. Meu maluco. Ai, já temos já daqui a vou despejar tudo, meu maluco. Jolie, és o cão da malta. Anda cá, Jolie, traz o osso ao dono. Meu cão, meu cão, meu cão, meu cão, meu cão. Jolie, Jolie,